Olá, tudo bom? A paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Meu nome é Ricardo, sou morador de rua. Eu tenho problema de cabeça, eu sou doente mental, eu sou interditado pelo juiz e eu moro na rua há 4 anos. E eu vou mostrar aqui a minha barraca do lado de fora. Aqui é onde eu moro, eu vivo já há algum tempo, porque o juiz nomeou 2 curadoras para cuidar de mim. Elas são pessoas da sociedade e elas são uma bênção na minha vida, porque elas me ajudam muito. E eu montei esse canal porque eu ganhei o celular e agora eu posso fazer os vídeos e postar no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu moro aqui na praça, vou dar um zoom aqui na praça para vocês verem. Tô dando um giro de 360 graus para vocês verem onde eu moro. E eu vou concluir o último vídeo, que é da série Vende Tudo Que Você Tem, Entrega os Pobres e me siga. Carregue a sua cruz. Esta é a segunda parte, porque faltou finalizar o pensamento, né? Para entender a primeira e a segunda parte, assista ao primeiro vídeo que vai para o ar no canal Igreja Evangelho dos Pobres. E esta é a segunda parte, concluindo a primeira parte. Faltou finalizar porque uma das minhas curadoras chegou trazendo a minha janta. Daí eu tive que cortar, encerrar o vídeo da primeira parte desta série, porque eu fui atender ela. Então, para concluir a primeira parte, que essa seria agora a segunda parte, vamos falar do último versículo que estava sendo pronunciado a palavra do Senhor a respeito do personagem Zaqueu, que foi descrito na primeira parte da série. Vende tudo o que você tem, entrega os pobres e me siga, que começou no livro de Mateus 19. Esta então seria agora a terceira parte do final da segunda parte que vai para o ar. A primeira parte já está no canal. Assistam os vídeos, me ajude, me dê like, comentem, anuncie o canal para seus amigos, para os seus conhecidos, para chegar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está me usando, porque eu me tornei profeta e sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, que é a ordem cristã atual que rege o mundo espiritual
cuja terra está debaixo do mundo espiritual da segunda ordem de Melquisedeque. No decorrer do tempo, eu vou fazendo os vídeos falando sobre o personagem de Melquisedeque, que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, continuando, para concluir este estudo que está sendo feito, Zaqueu, ele foi um personagem muito importante da Bíblia, porque Jesus estava usando esta pessoa, este homem, que era judeu ou israelita, mas ele era do povo hebreu, que era um homem rico. E esse homem rico, ele teve uma participação muito importante na Bíblia, porque Jesus usou Zaqueu, usou o jovem rico de Mateus 19, que era nobre, que ele era um príncipe, e usou Mateus. Mateus também, ele era um publicano, igual Zaqueu. E Zaqueu e Mateus, eles eram ricos, porque eles trabalhavam para o governo romano. E o povo judeu, israelita, não gostavam de publicanos, porque os publicanos, eles são comparáveis e compatíveis com as pessoas que trabalham no governo do estado de todos os países na atualidade. Ou seja, eles tinham cargos no governo que davam privilégios e poderes para eles tomarem e cobrarem impostos das pessoas, como acontece hoje em vários países, em vários lugares do mundo. Eles trabalhavam para o governo que era o Império Romano, que comandava tudo há 2000 anos atrás. E eles faziam parte das pessoas que trabalhavam para recolher impostos. Por isso que eles eram mal vistos. Mas eles ganhavam muito bem, porque eles estavam fazendo o cumprimento e o serviço que lhes eram obrigados a fazer. Então Zaqueu, ele era uma pessoa extremamente egoísta. Ele não dividia as coisas dele com ninguém. Ele não gostava de pobre, ele não ajudava ninguém, porque os publicanos tinham esta natureza, eles eram fechados. Eles não gostavam de se misturarem com as pessoas pobres do mundo, as pessoas comuns. Então, Jesus usou Zaqueu para mostrar que os ricos, eles têm que mudarem, porque até agora, nos dias de hoje, os ricos agem assim também. Eles querem distância da população, porque eles têm o pensamento egoísta, eles são egocêntricos. Então Jesus converteu Zaqueu. Zaqueu está sendo revelado em Lucas
no livro de... Não, chegou meus cachorrinhos e eles fazem muita bagunça. Então eu vou ter que espantar eles um pouquinho, porque são muitos. Olha só, vou mostrar aqui, ó. E eles fazem muita anarquia. Então Zaqueu, ele está sendo revelado no livro de Lucas, capítulo 19. É só nesse local da Bíblia que fala sobre Zaqueu. Então nós vamos fazer, no próximo vídeo da série, as comparações entre Zaqueu, o jovem rico, que era príncipe, que ele era nobre, ele era da nobreza do povo judeu e israelita, que eram os povos que Deus tinha elegido no Antigo Testamento para poder representar Deus aqui na terra. Eles eram o povo de Deus antes de surgir o cristianismo. E Zaqueu, ele está sendo citado em Lucas 19. Pelo que eu me lembre, só nesse livro de Lucas, Zaqueu é citado. Então, aqui está escrito um pouco, ele era chefe dos publicanos. Está escrito um pouco sobre a história de Zaqueu. E Jesus usou ele para mostrar que as pessoas podem mudarem. Então Jesus converteu Zaqueu. Zaqueu, ele foi convencido por nosso Senhor Jesus Cristo a mudar de vida, de pensamento, de ideia, porque o reino, ele é dos pobres, e os ricos, eles são todos amaldiçoados. Então, para que Zaqueu pudesse fazer a obra de Deus, porque nesta época, neste período e neste tempo, ainda estava sendo feita a obra, porque é só Deus e Jesus que tem o poder de fazer a obra. Mas só que nesta época do Antigo Testamento, apesar que nós estamos no livro de Mateus, ainda nosso Senhor Jesus Cristo não tinha cumprido todas as coisas que Deus determinou. Então, nesta época, ainda as pessoas que viviam neste período de tempo, eles estavam ainda no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Por isso que estas pessoas, esses personagens, Zaqueu, o jovem príncipe rico, Mateus, os apóstolos, Virgem Maria, todos esses personagens que estavam vivos, eles estavam cumprindo a obra de Deus. Mas nós não precisamos fazer mais a obra, porque a obra já está pronta. Então nós temos que aprender e a descobrir qual que é o nosso papel aqui neste mundo perante a Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Deus com D maiúsculo, não o Deus com D minúsculo, que é o diabo. Então temos que discernir estas coisas. Então aqui Jesus estava usando Zaqueu para mostrar que todos devemos ser convertidos e convencidos a dar o dízimo. Qual dízimo? O dízimo de tudo. Por qual motivo? Para que Jesus possa nos justificar perante a Deus, para Deus poder livrar a gente do mal deste século e do século vindouro, porque o século vindouro
vai haver a mudança e a transformação que está escrito na palavra, por exemplo, em Apocalipse, que revela essas coisas. Não vou entrar em Apocalipse agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E também eu tenho que fazer um estudo melhor sobre Apocalipse, porque é um livro muito difícil de ser entendido. Mas eu conheço algumas partes que eu vou introduzindo com o decorrer do tempo, fazendo vídeo falando sobre várias coisas. Então, para que as pessoas possam entrar na igreja, tanto física como espiritual, as pessoas elas têm que se converterem dando dízimo de tudo, não dízimo das sobras, porque o dízimo das sobras é um dízimo que Deus ele não aceita, porque Deus, a gente tem que dar tudo para Deus. A gente pode dar as migalhas e coisas que são más feitas. Por exemplo, quando eu vou citar a questão de Caim e Abel. Quando Caim deu o dízimo, a oferta para Deus, ele deu o que ele tinha. Só que ele deu uma oferta muito mal feita. E Abel, por sua vez, ele deu tudo, o máximo que ele tinha. Agora eu não estou me lembrando qual que era a profissão de Abel e de Caim. Eu me confundo, né? Sempre eu me confundo quando eu penso nisso, né? Eu creio que Caim, ele era caçador. E acho que ele criava animais. Eu acho... Não, aliás, é o contrário. Caim, eu acho que ele era agricultor, acho que ele plantava. E Abel, ele era pastor de ovelhas. Então ele deu a melhor ovelha, o melhor gado que ele tinha para Deus. Então Deus aceitou a proposta de Abel. E Caim deu a oferta do que ele produzia para Deus de qualquer jeito. Então, Deus atentou para a oferta de Abel. E com isso, Caim ficou enciumado. Daí ele ficou com inveja do irmão dele. Por isso que houve aquela matança. O Caim matou Abel por causa da injustiça, por causa da inveja. Então, nos dias de hoje é a mesma coisa. Então, as pessoas elas têm que se converter. Então, Jesus usou Zaqueu para mostrar que Jesus convenceu Zaqueu a mudar o seu pensamento retrógrada, um pensamento individualista. Então, para provar isso que eu estou falando, eu vou usar a passagem de 2 Coríntios, capítulo 9, que está dizendo em 2 versículos, eu vou citar só 2 versículos, que para as pessoas receberem a bênção, elas precisam se movimentar e participar de uma igreja. A igreja que eu estou montando, ela é uma igreja virtual. Então, a pessoa participando da igreja virtual serve como um preparativo igual uma igreja física. Só que a igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ela é diferente porque ela mostra e ela mostra, ela determina, ela infiltra estas questões
sobre tudo que está escrito na Bíblia pormenorizadamente. Então, é muito importante que você participe desta igreja virtual que eu estou administrando, que eu estou criando, montando, para as pessoas poderem entender um pouco daquilo que Jesus passou para mim e está passando. Então, eu vou usar aqui o versículo, deixa eu ver aqui, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 5 e 6. Eu vou usar esses dois versículos para comprovar que quem dá em abundância para Deus recebe em abundância também. Vou ler aqui. Versículo 5 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Está vendo? Zaqueu, ele era muito avarento, ele era pior do que os fariseus, que são hipócritas. E tanto Zaqueu, que era publicano, e os fariseus, que eram os ricos religiosos da época, eles eram muito avarentos, mas os publicanos eram muito mais do que os fariseus. Tem até uma passagem da Bíblia, que agora eu não me lembro onde está direito, mas nos próximos vídeos, quando nós chegarmos nessa parte, eu vou mostrar, eu vou revelar, que está dizendo, está aí em Mateus, por exemplo, que Jesus falou que a nossa justiça ela tem que ser maior do que a justiça dos fariseus, para a gente poder entrar no reino dos céus. Está mais ou menos em Mateus 5, Mateus 4 e 5, está escrito essa palavra que eu citei agora. Logo no começo do Evangelho de Mateus, entre o capítulo 4 e 5, ele fala sobre isso, que, se eu não me engano, pode até ser que esteja depois do capítulo 6, porque o capítulo 6 está falando de outras coisas. Mas Jesus falou isso, que a nossa justiça tem que ser maior do que a justiça dos fariseus. Então, o que Jesus estava dizendo aqui para o apóstolo Paulo, espiritualmente? Eu vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos. O que significa isso? No capítulo 9, Paulo ele estava ensinando os discípulos dele, não os discípulos que estavam em Jerusalém, que estavam sob comando dos apóstolos mais antigos, que era apóstolo Mateus, apóstolo Lucas, apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo Filipe. Estes estavam concentrados nesta época em Jerusalém, aonde fica o templo de Salomão. Eles estavam ali, porque depois da morte de Jesus, no final dos evangelhos, de cada apóstolo, Jesus mandou eles ficarem no território de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, ele estava exortando, ensinando os apóstolos dele.
porque existia, segundo a visão do apóstolo Paulo, dois evangelhos principais, que era o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Esses apóstolos que estavam em Jerusalém, os mais antigos, que eram as colunas do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles pregavam o evangelho da circuncisão, porque eles eram judeus e israelitas, do povo hebreu. E apóstolo Paulo, ele era judeu, mas da nação benjamita. Então, ele pregava para os gentios, que somos nós, que era o apóstolo que administrava, e ele era doutor dos gentios. Ele era encarregado de organizar a igreja de Jesus espalhada pelo mundo. Então ele era um apóstolo da incircuncisão, porque os gentios ele não precisa circuncisar. Não precisava, aliás, circuncisar naquela época. E hoje também. Ele tinha que ficar do jeito que ele era. E os israelitas tinham que ficar do jeito que eles eram circuncisos. Isso era referente à questão racial. Agora, a questão teológica, teórica, a questão de modo de vida, por exemplo, tem diferença no evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Então, estas questões também eu vou falar em outros vídeos, mas eu estou querendo concluir essa parte para a gente poder continuar nos próximos vídeos as outras etapas deste pensamento, porque ele é muito grande. Qual pensamento, sacerdote? Qual pensamento, profeta, da ordem cristã? O pensamento que nós estamos tendo do título desse vídeo, dessa série, que é: vende tudo o que você tem, entrega os pobres e me siga. Este é um ponto e é um assunto super importante no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para salvar os pobres, ele não veio para salvar os ricos. É isso que ele quer que vocês entendam. Vocês não podem querer se transformar numa coisa que Jesus veio para destruir, porque todo mundo quer ser rico e ninguém quer ser pobre. Depois que vocês se tornarem pobres, vocês vão ver como é bom ser pobre, igual eu sou. Por isso que eu sou contente, alegre, feliz, porque eu me adaptei a esta vida. Não é uma questão de escolha, porque o querer e o fazer não é da gente. O querer e o fazer é de Deus. E Deus, ele quer que todo mundo seja pobre, independente da cor, da raça, do credo, independente da nação que ele vive, se ele é japonês, se ele é inglês, se ele é australiano, se ele é argentino. Deus quer que todo mundo seja pobre, porque a riqueza desse mundo, ela é uma riqueza que não agrega estas virtudes que Deus e Jesus criaram para a gente seguir. Porque a pessoa, ela fica dominada pelo mundo carnal, pelo mundo físico, e a pessoa, ela precisa dessas coisas para poder sobreviver, e ela acaba abandonando a fé, que é a apostasia da fé. Ela acaba se transformando numa pessoa igual Zaqueu, igual o príncipe dos fariseus, uma pessoa materialista, individualista, só vive pensando nas coisas do mundo,
Em Lucas 4, versículo 4, está escrito: quem é amigo do mundo, que é o diabo, é inimigo de Deus, com D maiúsculo, que é o Deus todo supremo e poderoso, do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Saudáveis, dos alimentos sagrados. Então, concluindo, versículo 5: portanto, tive por coisa necessária ensinar, exortar estes irmãos, que seriam os discípulos que estavam sendo ensinados por Paulo, da igreja do evangelho da incircuncisão, porque hoje em dia não é mais a circuncisão e nem a circuncisão que prevalece, mas sim a fé que está ligada ao amor. Paulo ele fala isso no final de Gálatas, do livro de Gálatas. Então, a gente tem a opção até de criar um evangelho, como eu estou criando aqui, que é o evangelho dos pobres. Jesus, ele deu este poder para as pessoas que estão dentro do estudo da Bíblia, dentro do que Jesus mandou, dentro do que ele ensinou. Então você pode fazer essas conversões, mas você tem que estar encaixado dentro da palavra de Deus que está na Bíblia. Você não pode misturar várias coisas e ter vários pensamentos que não estão dentro da Bíblia, porque a Bíblia é um livro completo. Ele já foi selado já foi selado, é um livro que já está pronto, por isso que a gente não precisa mais fazer obras, as obras da lei. A lei antiga de Moisés, ela engloba tudo, porque Jesus já cumpriu, ele obedeceu, ele já cumpriu para a gente. Então aqui ele estava querendo dizer assim, continuando: para que primeiro fossem ter convosco. Aqui agora, o que Paulo está falando? Ele está falando para a igreja de Coríntios. Primeiro, ele treinou estes discípulos, para os discípulos irem até as pessoas que estavam em Coríntios. A igreja de Coríntios ficava, acho que na Grécia, lá na Macedônia, na Grécia, dentro do país da Grécia ali. Porque a Grécia e Roma, eles eram os impérios, mas nessa época, o império que prevalecia era o romano. Mas o império romano vem da Grécia também, né? Então é a mesma coisa, né? Só que o tempo aqui do império que comandava o mundo, há 2000 anos atrás, era o romano. Então, Paulo estava preparando os apóstolos para ir até a igreja de Coríntios. E Paulo não estava preparando os discípulos para ir para as pessoas que estavam no mundo que não eram da igreja. É o que acontece hoje. Existem várias classificações. As pessoas que vivem no mundo, nem igreja elas têm. Quando elas vão na igreja, elas nem participam, elas nem estão preocupadas, só vão lá porque elas não querem ser discriminadas pelos cristãos que são fiéis e verdadeiros. Então, esse versículo está dizendo isso. Continuando: e preparassem de antemão a vossa bênção. Então a bênção ela tem que vir de antemão pelos discípulos da igreja, para as pessoas que estão participando, estão na fase inicial da congregação, da comunhão evangélica com a igreja, sejam treinados para poder receber a bênção, que faz parte dessa questão, inclusive, de bens materiais, porque a pessoa ela tem que se descontaminar do mundo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, para a igreja de Coríntios, que ele está citando, que está no livro de Coríntios, ele está preparando os discípulos
para levarem a bênção, porque a bênção tem que chegar através dos homens de Deus que estão mais à frente, mais avançado nas coisas referente a Deus. Então, continuando, já antes anunciada, porque essa igreja ela já estava sendo preparada. É uma das igrejas espalhadas no mundo que Paulo fundou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava abençoando ele, porque ele estava tendo êxito. E as pessoas que estão do lado do mal, que são anticristãs, estavam combatendo essas igrejas. Mas Jesus lá de cima estava protegendo, por isso que eles não tinham muita infiltração para destruir a igreja, para destruir a obra, para destruir o anseio, o desejo de Deus, que está programado. Tudo isso que acontece no mundo inteiro, em todos os tempos, tudo isso é determinado por Deus. Então o diabo ele quer destruir tudo que Deus faz. Só que aqui o diabo estava conseguindo se filtrar, mas ele não conseguiu destruir, porque hoje a igreja cristã ela é espalhada no mundo inteiro, tem muito adepto. É uma igreja muito grande. Ela é muito conhecida. É uma religião que existe muitos adeptos. E daí a bênção, ela chegou até Coríntios por causa disso. E qual que é a bênção? O que significa a bênção? Vamos ver agora. Já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. Olhe, presta atenção o que ele está querendo dizer aqui. Esta parte ela é muito importante. Ó. Preste bastante atenção. Tenha paciência, que é uma das virtudes principais para você conseguir paz, para você conseguir tranquilidade neste momento. Porque ele diz assim, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. O que quer dizer? Que seria melhor eu ler outro versículo para responder esta parte aqui. Eu não vou dar a minha ideia agora, porque quando eu for ler o versículo 6 agora, vai responder esta parte aqui que eu acabei de falar. Eu vou só repetir mais uma vez e vou entrar no versículo 6. Para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. O que significa isso? Significa que... Agora eu vou dar a resposta. Significa que, versículo 6 de 2 Coríntios, capítulo 9, ele fala assim, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, e digo isto, agora que vem a mensagem final desta segunda ou terceira parte dessa série, desta série que eu comecei a fazer. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará e colherá. E o que semeia em abundância ceifará, colherá. Então, ou seja, se você der pouco para Deus, igual Caim deu, você vai receber pouco. Se você der em abundância, se você der tudo que você tem, que é o dízimo de tudo, porque eu dei o dízimo de tudo, agora eu colhi os frutos. Então agora eu sou abençoado
Porque eu me tornei participante da igreja. Agora eu sou sacerdote e sou profeta. São cargos muito importantes, porque o sacerdócio cristão, ele cuida das coisas do altar, das coisas de Deus. Então, a minha função é cuidar das pessoas, do corpo humano, mostrar para elas que elas têm que cuidar do seu próprio corpo para Deus não destruir, porque o corpo das pessoas não é mais das pessoas. O meu corpo não é mais meu corpo é de Deus. Então eu só vivo dentro desse corpo como se fosse um empréstimo, como se fosse um lugar, uma casa, um local provisório. Então é isso que está querendo dizer aqui no versículo. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você não viver para Deus e para Cristo, você vai viver pouco, porque o seu corpo, ele foi penhorado. Nós vamos falar disso, que está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo... esqueci o capítulo 6. Nós vamos falar do penhor do Espírito. E tem em outro lugar também que fala do penhor do Espírito, também, na Bíblia. O seu corpo está penhorado. Porque o seu corpo, ele é móvel. Tudo que se penhora são coisas móveis. Está escrito no dicionário. Então, na palavra está escrito que o corpo é o penhor do Espírito. Ou seja, para o Espírito com E maiúsculo, que é o poder de Deus, para amortecer e mortificar os nossos pecados, as nossas dores, ela foi emprestado, o Espírito Santo com E maiúsculo, ele foi emprestado para a gente poder viver neste mundo com mais calma, tranquilidade, paciência, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos isso que Jesus está me revelando agora, para que eu fale e as pessoas pensem nisso. Então, concluindo este finalzinho do vídeo 2, vídeo 2, né? Que ainda nem foi pro ar, eu vou colocar no canal agora na hora do almoço. Esse seria o vídeo 3, concluindo esta palavra, esta mensagem que Jesus passou exclusivamente para vocês agora, para dar ânimo, coragem, fé, para vocês poderem vencer o mundo, para vocês poderem vencer o mal, para vocês poderem vencer o maligno. Porque agora no próximo vídeo dessa série, o que eu vou fazer? Nós vamos analisar como se fosse um profissional da psicologia. Nós vamos analisar o comportamento de Zaqueu, do jovem rico e de Mateus, para fazer as comparações, para ver qual personagem da Bíblia você vai escolher para seguir. Se é Mateus, se é Zaqueu ou se é o jovem rico. Se você seguir Zaqueu, como eu já descrevi ele no primeiro vídeo da série. Não, acho que no primeiro vídeo eu descrevi o jovem rico que está em Mateus 19. Agora, nesse segundo vídeo que eu fiz, que eu vou postar, eu descrevi Zaqueu, que ele era rico também, mas eles eram de outras categorias da classe burguesa, né? Da classe da classe da primeira classe, né?
os pobres é da classe mais baixa, né? Esses dois personagens, eles eram da classe rica e Mateus também era da classe rica. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, eles eram da classe mais baixa. Eles eram pobres, eles eram pescador. Eles tinham uma profissão mais simples na sociedade. Agora Mateus não, o apóstolo Mateus ele era dessa burguesia aqui. Então você vai escolher os três, esses três eles eram ricos. Mas, daí eu vou ter que também falar um pouco sobre isso que eu não falei de Mateus. Talvez eu nem entre nessa comparação agora, porque eu tenho que fazer o próximo vídeo falando um pouco de Mateus. Talvez eu já falo de Mateus e já entro na comparação, porque eu vou usar só uma parte ali de Lucas 5 ou 6, acho que é Lucas 5, para falar de Mateus. Que ele era da recebedoria, ele era publicano também. E por que só Lucas? Já vou dar algumas dicas, porque só Mateus, aliás, foi escolhido dentro desses três personagens da Bíblia que Jesus escolheu para passar o ensinamento de qual escolha você deve fazer para seguir. Porque que só Mateus ele virou apóstolo? Porque Mateus ele foi perfeito, ele fez tudo que Jesus mandou, ele fazia na hora. Ele largou tudo, eu vou falar isso. Ele largou mulher, filho. Depois eu vou falar sobre isso. Qual que é o certo? É Mateus, porque ele era perfeito. E qual você quer ser? E qual você quer ser? Você quer ser Mateus? Você quer ser Zaqueu? Ou você quer ser o jovem rico? Você tem que escolher. É isso que Jesus está mandando você fazer. E vou usar também Lucas 16, que fala do rico e do Lázaro também, para fazer essas comparações. E vou usar também aquela passagem que está em Lucas também, que fala do publicano e do fariseu, que eram pecadores. E depois eu vou juntar tudo isso e mostrar para vocês que vocês têm que tomar uma decisão o mais rápido possível. Porque quem morrer no pecado não tem salvação. E quem já é convertido, batizado, que já se arrependeu dos pecados e recebeu o Espírito Santo habita em você. Você já virou santo. Você não pode mais pecar, está escrito lá em Hebreus. Porque se você pecar, não tem mais sacrifício. Porque Jesus ele só morreu uma vez para pagar os seus pecados. Ele morreu 2, 3, 4, 10 vezes. Então você não pode continuar pecando. Então essas coisas vão ser anunciadas nos próximos vídeos. Fique com Deus, Deus abençoe. A paz do Senhor esteja convosco.